escritor aos Hebreus, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 14. Vamos ler esse texto da palavra de Deus. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Pai Santíssimo, em nome de Jesus, o Teu Filho, iremos, ó Deus, neste momento, meditarmos na Tua Palavra. Te pedimos que o Senhor, por intermédio do Teu Espírito, possa, ó Deus, falar conosco de uma maneira toda especial, pois queremos, ó Deus, nesta noite, sairmos daqui alimentados pela Palavra do Senhor. Ó Deus, abrimos os nossos corações para ouvirmos a Tua voz. Fala conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Podemos sentar. Glória a Deus. Na nossa vida, existe algo que é considerado inevitável. É a morte. Nós costumamos dizer, irmão José Carlos, que se tem uma coisa que nós temos certeza na vida, é da morte. A palavra de Deus diz: tu és pó, e ao pó te tornarás. Então, todos nós, seres humanos, temos a plena convicção que um dia a morte vai chegar na nossa vida. Para alguns, a morte chega mais cedo. Para outros, a morte chega no meio da vida. Já tem poucos que conseguem viver durante muito tempo e a morte só os alcança já no final da sua trajetória neste mundo. Mas independente do momento, ela chega. A morte é inevitável, ela é uma realidade. Segundo alguns estudos, pesquisas, no Brasil morrem cerca, no mundo melhor dizendo, morrem cerca de 40 milhões de pessoas por ano. Isso no mundo inteiro. 3.300 pessoas por mês. 109 mil por dia. 4.500 por hora. E 75 por minuto. Então vejam que na mesma proporção em que nascem pessoas, também morrem. Quer o homem queira ou não, quer goste ou não, aceite ou não, a morte irá chegar sobre a sua vida. Mas o que nós temos que entender é que a morte, sabendo que ela é uma realidade, ela não estava prevista nos planos de Deus. Deus não fez o homem para morrer. Não. Deus, ele não colocou o homem no jardim do Éden para vê-lo morrer. A morte, ela é uma consequência do pecado.
conforme nós podemos ver na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo de número 12. Portanto, nós entendemos que nós morremos não porque Deus quer, mas sim porque nós pecamos contra Deus. Vamos ler o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5 e versículo de número 12. Olha o que Paulo vai dizer aos Romanos. Porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte, ela passou a fazer parte da realidade humana, em decorrência da prática pecaminosa do homem. Ela é uma realidade. Quer aceitamos ou não, ela vai chegar. É fácil aceitar a morte? Não. Nós não aceitamos a morte com naturalidade, mesmo sabendo que ela faz parte do processo da vida. Mas nós, irmãos, como igreja, como noivo de Cristo, como um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, que irá um dia morar no céu com Jesus, nós não devemos ter medo da morte. Sabemos que ela vai chegar. Sabemos que ela é uma realidade. Sabemos que ela faz parte da sociedade. Mas nós, diferentemente do mundo aí fora, que não consegue ficar sem medo da morte, porque o ser humano aí fora tem medo da morte. Porque há uma incógnita na sua mente. Ele não sabe para onde irá após a morte. Ele sabe que existe o céu e que existe o inferno. Mas ele não tem certeza para onde ele irá após a morte. Por isso, ele tem medo da morte. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, que somos conhecedores da palavra, que tivemos um encontro com Cristo, que sabemos que Jesus, ele nos garante a nossa salvação pela sua infinita graça, bondade e misericórdia, não podemos ter medo da morte. Não. Podemos aceitar a morte com naturalidade. E por que nós não podemos ter medo da morte, ou não devemos ter medo da morte? Porque ela é necessária dentro do esquema de Deus. Ela faz parte do esquema que Deus estabeleceu para a nossa salvação. Deus, ele estabeleceu um método no qual nós conseguiremos obter a salvação, mesmo tendo passado pelo pecado. Mas para que isso possa acontecer, é necessário nós passarmos por essa fase chamada morte. Então a morte, ela é um benefício. Porque se nós não morrêssemos e não deixássemos lugar para a nova geração, como seria este mundo? Seria um mundo completamente lotado, onde não haveria espaço para absolutamente nada. Já pensou se o ser humano não morresse após o pecado? Imaginou como seria este mundo se houvesse pessoas existindo desde Adão e Eva? Os irmãos imaginam como seriam os sofrimentos que haveria, como seria a nossa convivência em sociedade? Então seria uma
um caso caótico. Então, a morte, ela faz parte do projeto estabelecido por Deus para a nossa salvação. Através da morte, nós vamos dar lugar para novas gerações virem após nós e cumprirem, consequentemente, o plano estabelecido por Deus para a salvação do homem. Por isso que a morte é algo necessário. Não quer dizer que Deus queira ou que Deus estabeleceu a morte. Mas Deus usa a morte como um método para a salvação do homem. A morte, ela é tão necessária dentro desse esquema salvífico que certos problemas, a gente pode observar, eles são resolvidos com a morte. Tem pessoas que passam por situações delicadas de saúde, pessoas que estão em estado vegetativo, pessoas que estão inconscientes, mais conhecidos como pessoas que estão em coma. Então a morte, em determinadas circunstâncias, ela acaba, de certa maneira, amenizando a dor, tanto da pessoa como da família. Eu não estou dizendo aqui que a família aceita a morte, mas a família entende que a morte, nesse caso específico, ela vai cessar o sofrimento. Então, meus irmãos, a morte, ela acaba sendo necessária em determinados casos da vida. Certas circunstâncias nós podemos observar que Deus ele até permite a morte dos seus filhos, como nós podemos ver no livro de Isaías, capítulo 57, versículo de número 1. Onde Deus permitiu a morte. Vamos ver o que está escrito em Isaías 57, versículo 1. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Vejam que o justo aqui, ele é retirado. Ou seja, a morte chega também na vida do homem de Deus, na vida da mulher de Deus, na vida do justo. Por quê? Porque em determinadas circunstâncias, Deus permite a morte chegar na vida dos seus filhos. Então, nós não podemos ter medo da morte, porque a morte, ela é necessária dentro do esquema da salvação criado por Deus para a nossa salvação. Segundo motivo pelo qual nós não podemos ter medo da morte, ou não há necessidade de nós termos medo da morte, é porque nós não podemos ser uma exceção. Nós temos que entender que há um cronograma na raça humana, na história da humanidade. O homem, de acordo com a lógica, ele nasce, cresce e morre. Com exceção de duas pessoas, dois homens, conhecidos como Elias e Enoque, que, no caso de exceção, não experimentaram a morte, mas foi uma exceção. Uma exceção não é uma regra, é um caso à parte. Então, nós podemos entender que nós não devemos ser uma exceção. Tanto que o próprio Cristo, ele morreu. Então, se nem Jesus foi uma exceção, quanto mais eu e você. Jesus, ele passou pela morte. Jesus, ele experimentou isso que acontece com todos os seres humanos. Ele sabe o que é a morte. Nós podemos também citar, além do exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, grandes homens de Deus que não foram exceção
no que se trata referente à morte, como por exemplo Moisés, que era conhecido como na Bíblia? Era conhecido como um varão manso e cheio de amor. Moisés, um varão manso, cheio de amor, morreu. Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu. Podemos citar também outros grandes homens de Deus que também morreram, como por exemplo Abraão, o pai da fé. Podemos citar Jó, o homem íntegro e temente a Deus. Podemos citar João, o apóstolo do amor. Podemos citar então outros exemplos, como Josué, como Noé, e por aí vai. Então vejam que homens de Deus também morrem. Homens de oração também morrem. Homens de fé também morrem. Homens que tiveram grandes experiências com Deus também morrem. E por que nós não podemos morrer? Sendo que até Jesus, o Filho de Deus, passou por essa experiência, por que nós devemos ser uma exceção? Então, na ordem divina, no projeto de Deus, nós não podemos ser uma exceção. A morte, ela vai chegar na nossa vida, assim como chegou na vida de milhões de homens e mulheres de Deus, que experimentaram a morte. Logo, meus irmãos, nós não podemos ter medo da morte, mesmo servindo ao Senhor, mesmo fazendo a vontade de Deus. Deus, ele permite que a morte chegue na nossa vida, na minha, na sua vida, para que o nome dele venha a ser glorificado. Amém. E consequentemente nós venhamos a alcançar a nossa salvação, estarmos perto de Deus, mais perto de Deus ainda, através da morte. A morte é o pontapé inicial para a nossa aproximação com Deus. Então nós, meus irmãos, não podemos ser uma exceção. Esse é o segundo motivo pelo qual nós não podemos ter medo da morte. O primeiro, porque a morte, ela faz parte do plano de Deus para a nossa salvação. E segundo, porque nós não podemos ser uma exceção, porque grandes homens e mulheres de Deus também experimentaram a morte. Terceiro motivo pelo qual nós não podemos ter medo da morte é porque a morte, ela não é o fim de tudo. O ser humano aí fora, o homem que não tem Deus, que não tem conhecimento da palavra de Deus, da verdade, ele pensa que a morte é o fim. Na realidade, esse é um conceito diabólico que o diabo colocou na mente do ser humano. O diabo engana o homem, dizendo para ele que a morte é o fim de tudo, que a morte vai colocar um ponto final em tudo. Mas a morte não é o ponto final. A morte não é o fim de tudo, de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Muitas coisas acontecem após a morte. O escritor aos Hebreus vai dizer, em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que aos homens está ordenado morrer uma só vez. E após isso, segue-se o quê? O juízo. Então, o que vai acontecer após a morte? O juízo. Então, a morte não é o fim. A morte não é o ponto final. Se vai ter o juízo, então algo acontece após a morte. A morte, meus irmãos, ela é na realidade algo necessário para que Deus venha, através dela, realizar a sua justiça. Deus, ele vai julgar todo ser humano após a morte. A morte, ela não é uma alternativa para o sofrimento. Às vezes as pessoas pensam que
basta elas tirarem a sua própria vida que vai acabar todo o sofrimento. Não é bem assim. Isso é outro conceito diabólico que o diabo coloca na cabeça das pessoas. A gente pode observar, irmão José Carlos, quantas pessoas estão tirando as suas vidas, e até pastores. Quantas pessoas que estão com crises de depressão, com crises psicológicas, psicombáticas, doenças de diversas naturezas. As pessoas estão sofrendo e elas acham que basta elas colocarem um fim na sua vida, que todo o sofrimento cessará. Isso é um conceito diabólico. Isso não existe. Não basta apenas o ser humano pensar que tirando a sua vida, ele vai resolver os seus problemas, porque aí ficaria fácil demais. Basta o homem tirar a sua vida e os seus problemas acabaram? Não é bem assim. Após a morte, segue-se o juízo. A morte, ela acontece e após a sua realização, é apenas o começo de uma nova realidade. A morte, na realidade, ela é apenas uma separação provisória dos elementos materiais, como, por exemplo, o corpo físico e espirituais, que é a alma e o espírito. Então a morte é a separação do corpo com a alma e o espírito. Ela não é o fim. A parte material e invisível do ser humano, conhecido na realidade como corpo, volta ao pó. E o espírito, ele continua vivo. Após a desintegração causada pela morte, o pó volta à terra como era. E o espírito volta a Deus que o deu. Então, a morte, ela não é o fim. Ela é apenas o começo de uma nova realidade na vida do ser humano. Quando o homem serve a Deus com fidelidade, quando o homem se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida para Jesus e tem um encontro verdadeiro com Deus, uma conversão sincera, este pode ter a segurança da sua salvação após a morte. Agora, o homem que não teve um encontro com Deus, lamentavelmente o seu destino será um destino de dor, de angústia, de solidão e, sobretudo, de sofrimento, assim como aconteceu com o rico, que lá na parábola do rico e do Lázaro, tanto que ele vai pedir para que Abraão pedisse a Lázaro para molhar a ponta do seu dedo, para que caísse uma gota da ponta do seu dedo para refrescar a sua língua. Tamanho era o sofrimento que ele estava passando no inferno e está passando até hoje. E vai passar durante toda a eternidade. Ele poderia ter um destino melhor após a morte. Mas ele recusou o convite da salvação que foi lhe entregue gratuitamente por Deus. Quantos recusam a oportunidade de ter um encontro especial com Jesus e acabam partindo para a eternidade sem ter aceitado Jesus como Salvador? Lamentavelmente, não há uma segunda chance. Não há uma outra alternativa. Ou o homem tem um encontro com Deus enquanto está vivo, agora, ou após a morte, não há uma segunda possibilidade de salvação. Quarto motivo pelo qual nós não devemos ter medo da morte. Primeiro motivo, porque ela é necessária no plano salvífico de Deus para nós. Porque nós não podemos ser uma exceção. Terceiro, porque ela não é o fim de todas as coisas, é apenas o começo de uma nova realidade. E o quarto motivo, porque nós cremos que nós vamos estar com Cristo. Após a nossa morte, nós vamos direto ao encontro de Jesus. Foi esta a promessa de Jesus
em João capítulo 14, versículo 1 e 3. Vamos ver o que Jesus disse lá em João 14, 1 e 3. Olha o que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus por isso. Olha a promessa que Jesus nos fez. Ele foi nos preparar um lugar. Após a morte, nós vamos para este lugar preparado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se nós vamos para o céu, para um lugar preparado por Jesus após a morte, então por que nós vamos temer a morte? Por que nós vamos ficar com medo se nós temos a certeza de que algo melhor nos espera no céu? Não devemos ter medo da morte, porque nós vamos estar com Jesus. O ladrão da cruz, ele teve essa experiência de saber que ele estaria com Jesus. Jesus afirmou para aquele homem que após a morte ele estaria com ele. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 23, versículo 43 e 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus estava próximo da morte. E Jesus disse para ele: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava dizendo para aquele homem: olha, você não precisa temer a morte. Você não precisa ficar com medo da morte. Porque após a morte, após a cessação desse sofrimento, você vai estar comigo no paraíso. Aleluia, glória a Deus. É para o paraíso, é para a presença de Deus que nós iremos após nós cessarmos a nossa caminhada neste mundo. Foi este o ensino de Jesus também em Lucas capítulo 16 e versículo de número 22. Olha o que Jesus disse em Lucas 16, 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado para os anjos, para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Qual é o destino dos justos? É o céu. Qual é o destino do homem que serve a Deus? O céu. Agora, qual é o destino do homem pecador? O inferno. Qual é o destino do homem que não quer aceitar a Jesus como Salvador? O lago de fogo, a perdição eterna. Por isso, meus irmãos, nós podemos ficar tranquilos, porque nós sabemos que algo muito melhor nos espera, que é o céu, é estarmos na presença de Jesus para todo sempre, para toda a eternidade. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Quinto motivo pelo qual nós não podemos ter medo da morte. Primeiro, porque ela é necessária no plano da salvação de Deus para nós. Porque nós não podemos ser uma exceção. Muitos homens já morreram e nós não podemos ser a exceção. Porque ela não é o fim, ela é apenas o início de uma nova vida e de uma vida muito melhor para nós. Nós pensamos que essa vida é boa, não. Estar com Jesus é muito melhor. Estar com Jesus no céu é algo inexplicável. Ela não é o fim. Nós vamos estar com Cristo. Jesus nos assegurou, com base na sua palavra, que nós um dia estaremos com Ele no céu. E o quinto motivo,
porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que tudo nesta vida. Muito melhor. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Vamos ler Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 23. O que está escrito, irmão José Carlos? Filipenses capítulo 1, versículo 23. Mas, de ambos os lados, estou em apego, dando desejo de parte estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Estar com Cristo é ainda muito melhor. Glória a Deus, não tem experiência melhor neste mundo. Paulo, ele não via a hora de estar com Cristo. Paulo, ele não via a hora de chegar à presença de Deus. Paulo, ele queria estar com Jesus, porque ele sabia que estar com Cristo é muito melhor. Jesus Cristo, ele é o nosso Deus. Ele é o Emanuel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio, o fim, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, a estrela da manhã, o lírio dos vales, a rosa de Sarrom, o escolhido dos milhares, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá e o Filho de Deus. Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele é o nosso Deus. Estarmos na presença de Deus é algo que não tem como nós explicarmos. É a melhor experiência que vai um dia acontecer na minha e na sua vida. É o dia que nós estarmos com Jesus na glória para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. É algo inexplicável. E esse dia, ele vai chegar na minha e na sua vida. Vai chegar um dia que nós estaremos para sempre com Jesus. O nosso sofrimento irá se encerrar. A palavra de Deus vai dizer que Deus, ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Toda lágrima, toda dor, todo sofrimento, toda angústia, toda perseguição que nós sofremos neste mundo em prol da nossa fidelidade a Deus, um dia será recompensada no céu quando estivermos com Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. É algo maravilhoso. Paulo não via o dia dessa hora chegar na sua vida, mas nós temos que estar preparados para isso. Nós podemos também ver muitos testemunhos que ficaram registrados no decorrer da história, de homens que queriam estar com Deus, como por exemplo, John Wesley, que nos últimos minutos da sua vida ele disse: o melhor de tudo é que Deus esteja comigo. Martinho Lutero vai dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, pois tu me resgataste, ó Deus fiel. Paulo vai dizer: e é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Nós podemos observar que muitos homens de Deus, homens de oração, homens que tinham uma experiência muito profunda com Deus, eles almejavam estar com Jesus na glória. Eles queriam estar com Deus porque eles sabiam que é algo muito melhor. E como que isso pode acontecer na nossa vida? O primeiro passo é passarmos pela morte. Nós não podemos pensar que nós vamos chegar à presença de Deus sem experimentarmos a morte. Nós só tivemos 2 exemplos na história da humanidade, de homens que não experimentaram a morte, que estão com Deus e não experimentaram a morte, que foi Elias e Enoque. Fora essa raríssima exceção, nós iremos passar por esse processo um dia.
Mas que nós venhamos nesta noite não nos desesperarmos, não ficarmos preocupados, que venhamos acalmar o nosso coração e nos prepararmos para este dia, que, quer queiramos ou não, ele vai chegar. Mas saiba de uma coisa, meu querido e amado irmão, que no dia que esse dia chegar na sua vida, será a coroação de Deus sobre a sua vida. Será a recompensa que você irá receber pela sua fidelidade. A morte é a coroação. A morte, ela é a entrega do galardão do crente. Estar com Cristo é a nossa coroação, é a nossa vitória, é o nosso triunfo, é a nossa alegria, é o resultado de nós termos abrido mão de muitas coisas deste mundo para sermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Por isso a morte, ela não nos assusta. Não, a morte não nos assombra. Nós ficamos tranquilos. Esses dias, irmão José Carlos, eu estava vendo um vídeo na internet de um pastor que estava sendo sepultado, e no seu enterro a sua esposa viúva, juntamente com os filhos, com os pais, com a família, com a igreja, estavam sepultando aquele pastor. E estava a família, estavam os irmãos. E naquele sepultamento, eles estavam louvando ao Senhor. Estavam glorificando ao Senhor Jesus Cristo. Estavam sentindo a presença de Deus. E eu fiquei me perguntando, como pode isso acontecer? Como que nós, meus irmãos, somos privilegiados, bem-aventurados, no sentido de conseguirmos transformar um momento que para muitos é um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento de angústia, um momento de desespero, em felicidade, em alegria. Aleluia! Aquela família estava glorificando ao Senhor, estava louvando a Jesus, porque ela tinha certeza absoluta que aquele homem de Deus estava no céu com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Estava em um lugar melhor. Eles sabiam, e é essa, meus irmãos, o nosso conforto. O nosso conforto é sabermos, a nossa segurança é sabermos que quando um ente querido, quando um familiar, quando um irmão em Cristo morre, nós somos confortados pelo Espírito Santo, porque nós sabemos que ele está num lugar muito melhor do que o nosso. Amém. Ele está no céu com Jesus. E um dia nós iremos nos encontrar com ele na glória. Amém. E o sexto motivo pelo qual nós não devemos nos preocupar com a morte é porque nós cremos nas promessas de Jesus. Jesus, ele nos assegurou a nossa salvação conforme diversos textos da palavra de Deus. Jesus, ele nos deu uma segurança plena de que nós não seremos abandonados após a morte. Jesus, ele nos garantiu, com base em João 3, versículo 16 a 36, João 5, 24, João 6, 37, 40, 47 e diversos outros textos que eu poderia citar. Jesus, ele nos fez a promessa de que após a morte nós estaremos com ele. E nós, como igreja, nós temos que acreditar, confiar nas promessas de Deus para a nossa vida. Nós temos que acreditar que Jesus foi nos preparar um lugar e que ele não irá nos abandonar, mas que ele estará conosco para sempre. Jesus prometeu estar conosco todos os dias,
até a consumação dos séculos, e após a consumação dos séculos para toda a eternidade. Amém. Então que venhamos confortar o nosso coração, que venhamos ficar tranquilos. É essa palavra que eu quero trazer à igreja nessa noite. Amém. Baseado no seguinte tema: por que não devemos nos preocupar com a morte? Amém. Não devemos nos preocupar com a morte, porque ela faz parte do plano de Deus para a nossa salvação. Se nós não morrermos, como que nós seremos salvos? Então nós temos que passar pela morte para conseguirmos alcançar a salvação. Temos que entender que nós não somos uma exceção. Não vai ter um novo Elias, não vai ter um novo Enoque. Foi uma exceção, acabou, pronto. Nós passaremos pela morte, assim como grandes homens de Deus também passaram. Jesus passou, Abraão passou, Noé, Paulo e por aí vai. Então nós não podemos ser uma exceção. Temos que entender que nós não podemos ter medo da morte, porque ela não é o fim. A morte é apenas o início da nossa alegria, da nossa felicidade eterna no céu com Jesus. Entendemos que nós não podemos ter medo da morte, porque um dia nós vamos estar com Jesus no céu. Um dia nós vamos nos encontrar com Ele na glória. E Paulo vai dizer que estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que tudo nessa vida. Agora, para nós estarmos com Cristo no céu, é necessário passarmos pela morte. E o sexto motivo, porque nós temos que crer nas promessas de Deus. Jesus, Ele nos prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, durante toda a eternidade. Então, meus irmãos, que venhamos guardar essa palavra em nossos corações. Que venhamos entender que a morte, ela não é algo tão ruim como muitos pensam. A morte, ela é ruim para o ímpio, para o homem que não serve a Deus. Mas para o servo de Deus, para o crente, para aquele que é salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ela é a coroação da vitória. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo.